Livro Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill, último capítulo, capítulo 20, Semeie em oração, colha em poder. Deve ter ficado óbvio para o leitor, caso não tenha entendido completamente errado o motivo desta obra, que buscamos aqui um estado de oração que vai muito além do que usar Deus como meio de escape ou alívio. O estado de oração que buscamos é livre de todo pedido pessoal, para benefício pessoal. Buscamos amor pela vontade de Deus, a manifestação de seu poder e a redescoberta da glória dele pelos seres humanos. A linguagem do Espírito jamais poderá ser contida em palavras, pois o peso do Espírito Santo desafia qualquer análise. O ministério do peso do Espírito é tal que muitas vezes queremos conhecê-lo e não o encontramos. E é comum ele vir sobre nós com extremo poder quando menos esperamos. Um dos truques do inimigo é nos levar a esperar ter vontade para começarmos a orar. No entanto, se o salva-vidas, que ouvisse o pedido de socorro de um barco prestes a naufragar, esperasse ter vontade de ir ajudar, seria chamado de preguiçoso e covarde. Temos que orar a despeito de nossos sentimentos. O Dr. P.T. Forsyth, que foi deão da Faculdade de Teologia da Universidade de Londres, costumava dizer: é mais verdade afirmar que vivemos a vida cristã para orar do que oramos para viver a vida cristã. Todavia, existem etapas na vida. O bebê está vivo, assim como o jovem, o homem de meia idade e o idoso. Mas quanta diferença há no poder com que ela se manifesta em cada grupo. O mesmo acontece espiritualmente. Todos os que nascem de novo pelo Espírito de Deus têm vida através do Filho. Alguns, porém, andaram com o Senhor e receberam a plenitude do Espírito. E uns amadureceram nessa plenitude e chegaram à vida de intercessão. John Smith, que morou no tranquilo povoado de Cudworth, perto de Barnsley, na Inglaterra, foi um exemplo de intercessor. Ele se destacava pela piedade e se gloriava na oração. Dedicava longas horas à intercessão e sabia o valor que as almas têm. Ouça-o. Talvez seja necessário passar horas de joelhos ou prostrado diante do trono. Não importa. Espere. Deus fará coisas maravilhosas por você se você apenas esperar nele. Entregue-se a ele. Coopere com ele. Faça a parte humana. Habite na luz resplandecente. Aleluia! Ele conhecia visitações inesperadas do Espírito. Às vezes, aconteciam no meio de uma refeição, como teste para ver se ele iria satisfazer a carne e saciar sua fome ou se iria agarrar os chifres do altar. Era isso que ele fazia. Com uma olhada nos registros de Richard Trefry Jr., leio a respeito de John Smith. Era um jantar. O Sr. Methley começou com algumas palavras. John Smith largou seus talheres, ouviu com toda paciência, respeito e atenção, mas, assim que o Sr. Methley se calou, Smith caiu em pranto, literalmente, soluçando em dor, e replicou: tudo que você falou está certo, eu deveria me controlar, mas não consigo. Deus me concedeu uma visão sobre as almas que perecem e eu estou de coração partido. Só posso dar vazão ao que sinto desta forma, insistindo com as almas para se aproximarem de Deus e suplicando a Ele que haja no sentido de salvá-las. Ainda chorando em agonia, prosseguiu. Olhe à sua volta, irmão. Você não vê os pecadores indo para o inferno? E quando vejo e sinto isso, sou levado a agir. Não houve resposta a essa declaração inquietante. Todo o grupo se desfez em lágrimas e o Sr. Methley foi de tal forma afetado que não conseguiu controlar as emoções. Levantou-se abruptamente da mesa e foi embora da casa. Escrevendo a um amigo de John Smith, ele disse: é comum vê-lo descer as escadas de manhã após passar várias horas em oração, com os olhos inchados de tanto chorar. Logo, ele introduziu o motivo de sua ansiedade, dizendo: sou um homem de coração partido. Sim, na verdade sou infeliz.
não por mim mesmo, mas por causa dos outros. Deus me deu tal entendimento sobre o valor das almas preciosas que não consigo viver se elas não forem salvas. Oh, dá-me almas ou então eu morrerei. John Smith era como outros pregadores no início do metodismo que observavam fielmente sua vida de oração. David Stoner, contemporâneo de Smith, nasceram no mesmo ano. Foi outro pregador metodista devoto e disciplinado na oração, que deixou uma trilha de fogo do avivamento para Deus na Inglaterra. Não tenho tempo para contar sobre Bramwell, Bradford, Nelson e centenas de outros apaixonados como Smith. Hoje, o hábito da oração não se restringe a uma denominação nem uma geração. Por mais doente que a igreja esteja, é animador encontrar os que ainda buscam a face do Senhor em longas horas de intercessão. Felizmente, o Espírito os espalhou por várias denominações. Ao concluir este livro, meu único apelo é que pastores e igrejas estabeleçam um padrão de oração, citando Thomas Manton, 1750. Como é o sacerdote, assim é o povo. Ó ministros da palavra, pensem bem, vocês são o original da imprensa do rei. Os outros são cópias. Se o original estiver bem feito, milhares poderão ser impressos com facilidade. Então, que o poder do cristianismo prevaleça sobre o coração de vocês, para que não percam sua própria alma, nem levem outros à ruína. Spurgeon se expressou sobre o tema. Na imprensa, é necessário corrigir com extremos cuidados a folha de teste, pois milhares de cópias virão erradas se houver nela um erro. Assim também, o ministro de uma congregação deve levar muito a sério viver corretamente para que seu povo o imite. Como é o sacerdote, assim é o povo. As ovelhas seguem o pastor. É necessário que o pastor dirija seus passos da forma acertada para que o rebanho inteiro não se perca. Se o relógio na torre da cidade estiver errado, metade dos relógios dela também estarão. São essas então as palavras de sabedoria de homens que viveram em outro tempo e que foram exemplos de piedade. Quando o pastor ora, a igreja ora. Agostinho, que viveu no século V, disse que se estivesse direito a 3 desejos, um deles seria ouvir o apóstolo Paulo pregar. Eu também amaria ter esse privilégio, mas em vez da pregação, escolheria ouvir o magnífico apóstolo dos gentios orar. Aqueles que tiveram o privilégio de ter a alma inundada devido à oração poderosa de John Hyde, obreiro de Deus, jamais esqueceram a experiência poderosa. Um dos poucos abençoados dessa forma que ainda vivem conta, quando ele, John Hyde, se apressou diante do povo, falou 3 palavras em urdu e 3 em inglês, repetindo-as 3 vezes. Ó Pai Celestial! Ninguém é capaz de descrever o que sentiu. Foi como se um grande oceano tomasse toda a congregação. Corações se prostravam diante da divina presença como árvores na floresta antes de uma forte tempestade. Era o oceano do amor de Deus sendo derramado através da obediência de um homem. Corações foram quebrantados. Houve confissão de pecados, com lágrimas que logo se transformavam em alegria e depois em gritos de regozijo. Na verdade, fomos cheios do novo vinho do céu. É de se questionar porque tal experiência é tão rara na igreja atual. A verdadeira oração nasce do Espírito. É orar no Espírito Santo. Os que são cheios do Espírito são tomados pela oração. Há algo questionável e não bíblico quando alguém afirma ter sido batizado pelo Espírito e desconhece longos períodos em oração. Tenho certeza de que Jesus orava antes do dia em que o Espírito desceu sobre ele no Jordão, embora não haja registro. Depois de batizado, ele foi para o deserto. Lá, todo o ataque que seu espírito poderia sofrer foi lançado sobre sua alma e mente desnudas. Repare, porém, ele voltou para Galileia no poder do Espírito. Não voltou exausto, mas sim em poder, mais do que vencedor. Enfrentamos hoje uma batalha espiritual dura, mas a igreja que ora vencerá. Orar em secreto significa vencer em público. Uma das fontes de energia da igreja nos Estados Unidos tem sido acampamentos. Que pena!
muitos vêm mudando e não para melhor. Certa noite de domingo, fui a uma grande reunião com mais de 3.000 presentes. No dia seguinte, eram menos de 300. O pastor suspirou e disse: o acampamento está se tornando uma reunião drive-in. Pela misericórdia de Deus, precisamos permanecer na atmosfera da comunhão cristã e da meditação do Espírito Santo. Alguém pode dizer que seria bom dedicar mais tempo à oração durante os acampamentos. Na minha opinião, o investimento ideal seria uma denominação dedicar 1 ano à instrução e exercício da oração. Com certeza não haveria muitos participantes, mas o Senhor participaria, e se fosse obedecido, a glória viria, assim como a visão, e cada igreja representada seria imensamente enriquecida. O avivamento pode vir nesta geração, pela oração, pela fé, pela purificação e pela obediência à vontade de Deus. Aleluia. Fim.